começamos, então, a partir de agora, a nossa palestra do terceiro dia da Semana de Estudos sobre Recuperação Judicial e Falência. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Gabriela, eu sou economista, perita, conselheira do Corecon, e hoje farei a mediação deste evento. Eu gostaria também de informar que está sendo gravada essa palestra e que o tempo da palestra será até às 9 horas, entretanto, até às 8h30 a palestra do professor Godoy será até às 8h30. Teremos meia hora para perguntas, além do que podem também fazer perguntas no chat que também serão respondidas. Então, vou apresentar o palestrante desta noite, o professor Paulo Roberto Godoy, economista, perito, e que irá proferir a palestra Créditos submetidos e excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Então, passo a palavra para o professor Godoy e uma boa palestra. Fique à vontade. Muito bem. Outra coisa, professor, antes de começar, por favor, se apresente, porque o senhor tem um currículo muito extenso, muito interessante, então eu acho que seria muito bom que os participantes soubessem do seu currículo. Por favor. Ok. Muito boa noite a todos. É um grande prazer participar desta primeira semana de recuperação judicial e falências. Eu sou Paulo Roberto Godoy, sou nascido em 1950, então completarei agora em abril 75 anos, dos quais eu tenho filiação ao Corecon há mais de 51 anos. Eu sou o registro número 1217 no Conselho de Economia. Eu sou formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e também em Administração pela mesma escola. Concluí mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Economia Industrial, e também tenho curso de especialização em Gerência Econômico-Financeira. Ao longo da minha vida profissional, exerci diversas funções, tanto no setor público como no setor privado, dirigindo empresas, trabalhando no governo do estado do Paraná, no governo Canet Júnior, e na minha vida acadêmica na Universidade Estadual de Ponta Grossa, da qual tive o grande prazer de ter sido seu reitor entre os anos de 2002 a 2006. Na verdade, a minha atuação como perito judicial, ela é superior a 30 anos, né, atuando em todas as áreas possíveis da perícia onde o economista pode participar. Efetivamente, esta primeira semana de recuperação judicial e falências, ela visa dar a nós, profissionais da economia, e acredito que existam outros profissionais aqui inscritos de outras áreas também, mas notadamente ao economista a oportunidade de avançar num campo de trabalho de grandes possibilidades, né? Eu falarei brevemente da participação do economista na área. Vocês estão vendo a tela inicial? Pode me informar, Maria Não, Gabriela? ainda Ainda não, não. professor. Pode colocar a Então, tela, por eu favor. vou compartilhar, Compartilhar. né? Estou Uhum. com um pequeno problema no meu Office, que venceu, né? Que bom que ele venceu. O Brasil ontem perdeu. Agora está aparecendo? Sim, tá. Agora está Sim. aparecendo Ela, sim, ela professor. não vai aparecer para vocês aí em tela cheia, porque eu renovei a assinatura do Office e não me chegou, através da Amazon, não me chegou ainda a licença para colocar aqui, então ela vai ser apresentada em tela comum, né? Mas eu já avisei ao Corecon que esta apresentação toda será enviada a todos os cursistas desta noite.
Então, se alguma coisa ficar muito pequena aí na tela, vocês receberão a apresentação como um todo. Eu acho importante, antes de falarmos nos créditos submetidos e excluídos à recuperação, falar sobre algumas coisas da recuperação, né? Porque, na realidade, por que uma empresa entra em recuperação judicial? Muitos são os fatores, né? Má gestão pode ser um fator que leve a uma situação de dificuldade financeira e que não consiga honrar seus compromissos. Novos concorrentes no mercado, produtos novos que surgiram, que tornaram o produto que eu faço obsoleto, né? Então, o pedido de recuperação pode decorrer de diversos fatores. Uma mudança no câmbio drástica que afete muito os custos da minha empresa. Enfim, todos nós que atuamos já há algum tempo na área de perícia, né, e como economistas, nós sabemos as razões do porquê que muitas empresas acabam sucumbindo, né? E talvez encontrem na recuperação uma perspectiva de solução para as suas dificuldades financeiras. Na realidade, não é só fazer a recuperação para conseguir pagar os créditos de nossos fornecedores. Não, na realidade, junto com o pedido de recuperação, os dirigentes dessa organização têm que se preocupar numa reestruturação. A forma de gestão muitas vezes tem que ser mudada, enxugamento da atividade, dos custos fixos dessa empresa, né? De tal forma que a recuperação não se resuma a pura e simplesmente a quitação dos débitos que temos com os nossos fornecedores. E muitas vezes as empresas pedem recuperação sem olhar para a necessidade de reformulação de procedimentos que tem que adotar para que efetivamente consigam honrar seus compromissos. Eu sempre digo, quem monta um plano de recuperação tem que montar um plano com 2 fluxos de caixa. O primeiro fluxo de caixa é o operacional, daquilo do dia a dia, porque a empresa vai continuar operando, funcionando, produzindo, vendendo, comprando, pagando tributos, e tem que ter um segundo fluxo de caixa que se soma ao primeiro para pagamento dos credores da recuperação. E esse fluxo de caixa pode ser de 5, de 10, de 15, de 20 anos, dependendo do horizonte do pagamento da recuperação. Então, esse primeiro detalhe eu queria deixar claro para vocês. O Brasil registrou, no ano de 2024, um recorde de 2.273 recuperações judiciais ajuizadas. Isso representou um aumento de 61,8% em relação ao ano de 2023. E deste total de recuperações, né, nós sabemos que no Brasil a média do sucesso não passa de 25%. Nos Estados Unidos, essa média chega a 35%. Em alguns outros países, ela tem um efeito muito maior. Na realidade, nós queremos, ao apresentar um plano de recuperação, ou devemos, ao apresentar um plano de recuperação, ser absolutamente corretos no levantamento das informações, né, da situação real da empresa. Não adianta você mentir para você mesmo, né? Não adianta você tentar enganar o Poder Judiciário ou tentar enganar os seus credores. Existem situações que nós podemos dizer que são insustentáveis, né? Então, eu, como economista, fui procurado muitas vezes por empresas, né, fazendo uma consulta. Você acha que é a hora de eu pedir recuperação? Eu digo, não. Primeiro, nós temos que ter um raio-x da tua empresa. Talvez o remédio jurídico para você não seja a recuperação. Talvez seja uma recuperação extrajudicial
você tentar entrar em entendimento com os teus principais fornecedores para que você possa tentar fazer uma negociação antes deste pedido, né? E muitas vezes isso é possível, né? A empresa, os fornecedores têm interesse em manter o seu cliente, né? Muito melhor do que você entrar com um pedido de recuperação e o primeiro impacto que você vai ter com o pedido feito é do ponto de vista financeiro. Você vai ter dificuldade de obtenção de crédito, né? Eu acompanhei, na condição de assistente técnico, algumas recuperações já, e essas empresas tinham que recorrer ao mercado paralelo para obter recursos para suprir as suas necessidades de giro, para fazer a empresa continuar funcionando em todas as condições. Então, é necessário, antes de qualquer coisa, dizer a vocês que fazer um pedido de recuperação não é muito difícil. Montar um plano de recuperação não é muito difícil. No entanto, é preciso ter consciência de que tenho capacidade de cumprir aquilo que vou propor aos meus credores, sim ou não. Muito bem. A recuperação judicial, ela, no Brasil, foi instituída pela Lei 11.101 de 2005, né? Portanto, é uma lei que já está em vigor há 20 anos, né? Essa lei teve uma reformulação, uma série de adaptações foram realizadas pela Lei 14.112 em 2020, portanto, há 5 anos. E a legislação aplicável na recuperação judicial, além dessas duas leis, que estão consolidadas hoje, né? Se você baixar na internet a Lei 11.101, ela está toda ela já adaptada com as modificações introduzidas pela 14.112. Nós temos que levar em consideração o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei das Sociedades Anônimas, que tem uma porção de diretrizes em relação à legislação aplicada às sociedades e o Código Comercial Brasileiro. Portanto, nós temos que definir o que é recuperação judicial. Na realidade, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Muitas vezes, nós temos situação de empresas que fizeram grandes imobilizações, esqueceram do giro e entraram em dificuldade, não conseguindo honrar seus compromissos. Muitas vezes, inclusive, deixando de cumprir suas obrigações tributárias, né, que crescem vertiginosamente à medida que o tempo passa, né, pela correção monetária desse passivo tributário, e que não vai ser objeto da concessão especial de crédito, né, lá na recuperação. Então, essa empresa ela teria que, num primeiro momento, tentar fazer alguma desmobilização para trazer dinheiro para o seu time, né? E isso nem sempre acontece. O cidadão, muitas vezes, tem, entre aspas, dó de desfazer de patrimônio. Então, essa crise econômica do devedor, né, a recuperação visa permitir a manutenção da fonte produtora do emprego aos trabalhadores, ao interesse dos credores, promovendo a preservação da empresa, cumprindo a sua função social e estímulo à atividade econômica. Então, ela é um remédio jurídico que pode ser usado. Nós já vimos a quantidade, este ano, inclusive, tem se mostrado um ano de muitos pedidos de recuperação. Muito bem. Esta lei, ela disciplina a recuperação extrajudicial, que ela não entra no judiciário, ela pode ser feita previamente, antes da recuperação judicial, a falência do empresário, da sociedade empresária, e são simplesmente definidos na própria lei como devedores. Esta lei não se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista. Então, por exemplo, uma Copel, que é uma sociedade de economia mista, não pode pedir recuperação judicial, só para dar um exemplo, né? E uma empresa pública, a Caixa Econômica, é uma empresa pública, ela não pode pedir recuperação judicial. Também
não pode pedir recuperação judicial a instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas anteriores. Eu quero chamar a atenção para o artigo 3º, né, desta lei, que diz: é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, prestem bem atenção, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Por que eu estou chamando a atenção? Porque no Paraná, o Tribunal de Justiça criou, no ano de 2024, mais precisamente no dia 29 de janeiro, a implementação do que se chama varas empresariais regionalizadas. Então, no Paraná, nós temos 5 varas empresariais. A implantação das varas, com a divisão do Paraná em 5 macro-regiões, atendendo ao critério geográfico e abrangendo todo o estado, tem uma distância, essas 5 varas, de até 200 quilômetros de uma certa região, né? Então, a especialização das varas será implantada nas unidades judiciárias, está sendo implantada, né, das comarcas de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Londrina. Isto vai fazer com que exista entre todos os 5 magistrados e também os seus magistrados auxiliares tenham linguagem única no tratamento da questão, né? Então, por exemplo, um cidadão entra com um pedido de recuperação judicial, conforme o artigo 3º que eu enunciei há pouco, e imediatamente, né, na vara de Castro, imediatamente esse processo é transferido para a vara empresarial de Ponta Grossa, que é uma das macro-regiões. Eu já vou mostrar a vocês as varas que estão subordinadas à de Ponta Grossa, só para exemplo, como também vocês poderão verificar posteriormente quais são as varas que estão subordinadas a Curitiba, ou a Cascavel, ou a Maringá, ou a Londrina. Esta implementação trará ganhos de qualidade para a prestação jurisdicional, com a padronização de fluxos de procedimentos e prolação de decisões tecnicamente precisas e com maior celeridade, né? Conforme afirmou o presidente anterior no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito bem. A respeito disso, eu quero já convidá-los, né, para participar na próxima sexta-feira da 5ª palestra, que será proferida aqui, né, nesse curso, né, pela magistrada doutora Daniela Flávia Miranda. Ela é a juíza titular da primeira vara civil e empresarial regional de Ponta Grossa. E ela nos brindará com a palestra Recuperação Judicial e a criação das varas empresariais no Paraná. Eu tenho certeza que nessa nossa sessão de hoje nós temos participantes de diversas regiões do estado, né? Então, se não tinham conhecimento desse fato, na próxima sexta-feira vocês poderão ter grandes informações a respeito disto. Cabe a esta vara processar e julgar ações de competência da comarca de Ponta Grossa, que é a sede, e das comarcas de Cândido de Abreu, Castro, Clevelândia, Guarapuava, Imbituva, Ipiranga, Irati, Jaguariaíva, Malé, Manuel Ribas, Ortigueira, Palmas, Palmeira, Palmital, Pinhão, Piraí do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Rebouças, Reserva, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e União da Vitória. Vejam vocês que ela é uma vara sediada em Ponta Grossa e que cobre toda essa extensa região. Claro que a vara
empresarial, ela não vai ter um único juiz. Vai ter o juiz titular e deverá contar, à medida que o trabalho vai se evoluindo, com juízes auxiliares. Mas, principalmente, o que vai existir de muito bom nesse sentido é uma uniformização de procedimentos, né? E isso vai ser bom para que os advogados e tanto as recuperandas tenham uma certeza de como vai acontecer. Todas as ações relacionadas ao direito empresarial, concordatas, falências, recuperação judicial e conflitos empresariais serão concentrados nestas varas empresariais. Muito bem. Agora começo a falar do interesse que tem a matéria recuperação judicial a nós economistas, a nós, aqui temos, eu também sou administrador de empresas, né? Contador eu não sou, né? Ou pessoa jurídica especializada, porque antes, na lei de falências, só se dava atribuição ao síndico, lá não era administrador judicial, ao advogado. Agora não. Agora a lei, no artigo 21, dá oportunidade para que nós, economistas, ou administradores, ou contadores, ou advogados, ou empresas constituídas para tal fim, possamos atuar na condição de administrador judicial. É bom que se diga que o administrador judicial ele não vai ser executivo na recuperação, ele é fiscalizador, né? A atividade de gestão da empresa continua sendo feita pelos sócios e pelos diretores, a não ser que o administrador judicial entenda que a gestão está sendo prejudicial à recuperação. Aí ele pode pedir ao juiz da vara empresarial, né, a substituição dos executivos da empresa, dos diretores da empresa, ele pode pedir por uma gestora ou por um gestor, né, indicando, né, quem vai ser o gestor. Somente nesse espaço de tempo entre a substituição dos gestores naturais pelo gestor contratado é que o administrador judicial, para não deixar a empresa parada, pode exercer cumulativamente a gestão, mas isso por um período muito curto, de alguns dias, até que o juiz tome a decisão. Se o administrador judicial for uma pessoa jurídica, conforme o artigo 21, né, haverá necessidade de que essa empresa indique o nome do profissional responsável pela recuperação, né, por administração da recuperação, que só poderá ser substituído, né, se houver autorização do juízo, né? Ele não pode simplesmente trocar de função sem que o juízo seja comunicado deste fato. Muito bem. Aonde eu enxergo a possibilidade do economista trabalhar na recuperação judicial? Primeiro, conforme o artigo 21, na condição de administrador judicial. Mas nós sabemos também que a parte jurídica da administração, as petições, enfim, as contestações, as impugnações da recuperanda, né, ela não poderá ser feita diretamente pelo administrador judicial economista. Então, ele deverá contar, e isso será autorizado pelo Poder Judiciário, com assistência técnica de um advogado que fará esta parte jurídica, né, e de um contador para fazer o acompanhamento contábil da administração. Eu já trabalhei como assistente técnico do administrador judicial, que é a segunda escala que eu enxergo a possibilidade de participação do economista, né? Em pelo menos 4 recuperações judiciais, eu atuei como assistente técnico do administrador judicial, com honorários fixados pelo juiz, né, para apresentação mensal de um relatório econômico-financeiro, assim como um contador apresentou mensalmente um relatório contábil. Isto é importante porque o administrador judicial, sendo um advogado, ele não tem a habilitação técnica para apresentação desses relatórios. Então, existe aqui
uma grande oportunidade de trabalho para o economista na apresentação deste relatório econômico-financeiro. Por que esse relatório econômico-financeiro? Porque os credores terão que acompanhar como vem sendo cumprida a recuperação, depois de, evidentemente, concedida pelo juízo, né? Saber como estão as contas da empresa, da sua operação regular, né? Como é que estão se realizando os volumes de produção dessa empresa, se estão caindo, se estão subindo, e se a empresa vem mostrando plena regularidade no pagamento dos seus compromissos da operação. Ela não pode parar, senão ela não consegue cumprir a sua proposta de pagamento aos credores. A terceira condição que eu vejo a oportunidade do economista trabalhar, e é isso que eu chamo a atenção, porque nós queremos que mais economistas possam atuar nos processos da recuperação. Ele pode ser o autor do estudo de viabilidade econômica da recuperação, né? Fazer todos os levantamentos e, com base no plano de recuperação, porque o plano vai prever a forma de pagamento que a recuperanda, ainda não, mas após a decretação, a recuperanda vai propor, né? Qual o deságio que a recuperanda vai propor para cada classe, qual o prazo de pagamento que a recuperanda vai propor para cada classe, qual a forma de correção monetária que vai existir no número de anos que ela vai propor, né? E os juros que serão calculados. Então, o economista pode perfeitamente atuar como autor do estudo de viabilidade econômica da recuperação. E uma quarta possibilidade que eu vejo para o economista trabalhar é para uma situação prevista no artigo 53 da Lei da Recuperação, no inciso 3º. O economista pode ser, a qualquer momento, né, assim como somos nomeados para uma perícia, ele pode ser, a qualquer momento, ser nomeado pelo juiz para produzir um laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor. Esse laudo tem que ser subscrito por profissional legalmente habilitado ou por empresa especializada. Por que isso? Porque é preciso, através desse laudo, fazer a constatação das reais condições da proposta feita pela empresa para recuperação. São duas telas que eu vou apresentar aqui, né, que fogem um pouquinho do que nós nos propomos de falar sobre os créditos, mas é de extrema importância pela oportunidade de participação que nós podemos ter, né, como economistas numa recuperação, sem ter sido nomeado administrador, né? Uma coisa, é um trabalho de 5 dias, apenas 5 dias. Vejam lá, o artigo 51 diz: após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade da completude de documentação apresentada com a petição inicial, né? A empresa pode, na hora de apresentar o plano de recuperação, não ser de todo verdadeira, apresentar situações dificilmente atingíveis, né? Apresentar documentação ou documentos contábeis que não refletem a realidade dos 3 últimos exercícios. Eu não fui autor de um plano dessa natureza, mas atuando como assistente técnico e fazendo visita a uma empresa a qual estava em pedido de recuperação, né, a fazer uma visita às instalações, ver os equipamentos, conversar com funcionários,
transitar por toda a empresa, junto com o administrador judicial, o contador e os seus dirigentes, tivemos a oportunidade de constatar que o estoque declarado no balanço que instruiu o pedido de recuperação, né, quando chegamos lá, vimos que o valor que estava consignado no balanço era 10 vezes superior ao estoque físico existente. Então, essa foi uma constatação feita pelo administrador judicial e seus auxiliares, né, e que demandou uma imediata, sem que houvesse uma definição do juiz. O próprio administrador judicial notificou a empresa para que fizesse a apresentação de correções daquele balanço que instruiu, né, para que realmente retratasse a situação. Não houve necessidade do juiz intervir, mas o administrador tomou essa providência. A remuneração do profissional que trata do caput desse artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Certamente, o juiz, ao nomear esta pessoa para fazer esse trabalho, né, vai já mais ou menos estimar qual vai ser o honorário. Quem vai definir é o juízo, né? O juiz concederá o prazo máximo de 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Então, como tem um conjunto de documentos que instrui o pedido, né, esse economista vai fazer a verificação, vamos supor, vai verificar o estoque, chega lá e constata, não é verdadeira a informação. O estoque não é o que consta do balanço especial que foi produzido para fazer o pedido, né? Ou vai lá examinar o contas a receber da empresa, né? Pede os relatórios contábeis, faz o confronto com aquilo que constou do balanço e diz assim, o valor indicado no balanço não bate com o relatório individual do contas a receber. Então, essa constatação das reais condições é um instrumento muito importante para o juiz, né, para poder realmente ver. Aqui eu tenho uma indicação, e isso vocês vão receber essa apresentação, e para não ficar mais me prendendo, mas os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º também se relacionam a esta situação de constatação da veracidade do que constou no pedido de recuperação. Eu achei importante, fugindo um pouquinho do objetivo da nossa sessão de hoje, que é a questão dos créditos abrangidos, dos créditos excluídos, eu achei importante fazer essa introdução, né? Especialmente visando incentivar aos nossos economistas e também os outros profissionais que nos assistem a conhecer um pouco melhor as regras que constam da Lei 11.101 e com as modificações introduzidas pela Lei 14.280, para que realmente possam ser indicados, nomeados, né, nas próximas e futuras recuperações judiciais. Ontem, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Justiça aqui do Paraná e nós informamos ao corregedor, né, que no ano passado nós tivemos 340 recuperações judiciais ajuizadas no Paraná. E que das 340, em apenas 20 ocorreram nomeações de outros profissionais que não advogado. E especialmente economistas, apenas 2, para atuar como administrador judicial. Então, na realidade, é preciso que o judiciário, né, aplique o artigo 21 da lei, dando a oportunidade para que outros profissionais, que não somente o advogado, possam atuar na condição de administrador judicial. Então, eu vou deixar de ler cada um desses 5 artigos, mas vocês receberão e podem procurá-los diretamente na lei.
Agora sim, nós vamos entrar naquilo que efetivamente é o objeto da nossa sessão de hoje, né? Nós podemos, antes de abordar cada situação, dizer aos senhores que nos assistem que existem 4 classes de credores numa recuperação judicial. E eu vou enumerar cada uma delas logo adiante, né? Mas tem a classe dos créditos trabalhistas, tem a classe dos créditos com garantia real, tem a classe dos créditos dos credores quirografários e, por último, tem a classe da pequena empresa, dos pequenos negócios, dos pequenos credores, né? Microempresa e empresas de pequeno porte. Muito bem. A princípio, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. Então, chega o momento de ajuizar a ação, a empresa monta o quadro geral de credores, distribuído nessas 4 classes que eu acabei de mencionar, né? E, a princípio, todos esses créditos, na data do pedido, ainda que não vencidos, estarão sujeitos à recuperação. A aferição da existência ou não do crédito na data do pedido levará em conta o fato gerador do crédito, isto é, a data da fonte da obrigação, que tem que ser anterior à data do pedido, né? Porque a partir do pedido, né, já se considera que esta empresa provavelmente terá a sua recuperação deferida e a obrigatoriedade de que a empresa cumpra rigorosamente em dia com o pagamento dos seus trabalhadores, dos seus fornecedores, dos seus débitos tributários, né? Então, a partir desta data do pedido para frente, a empresa não pode deixar de cumprir com as suas obrigações. Os créditos constituídos após a distribuição do pedido não se submetem ao processo de recuperação, bem como os créditos considerados extintos. Os créditos em execução. Essa empresa pode estar com diversas execuções ajuizadas, cobrando valores. Então, os créditos de execução com penhora regular, ainda não extintos, se submetem à recuperação judicial. E, ao contrário do regime da concordata, todos nós estamos lembrados, né? Acredito que quem viveu esta época da concordata, nós vivíamos uma época de alta inflação no Brasil. Então, a empresa que estava já numa situação de quase insolvência, ela entrava com pedido de concordata, né? Para pagar aos seus credores num prazo de 2 anos. 2/5 no primeiro ano e 3/5 no segundo ano, né? E até que essa concordata se processasse no judiciário com o quadro de credores, né, apresentado lá na ocasião pelo síndico, nomeado pelo juízo para concordata, com as contestações, com as impugnações, todo esse trâmite ocorresse, e quando o juízo deferisse, né, que a concordata estava aceita pelo judiciário, né, e nessa definição o juiz deferia também a forma, se ela teria correção monetária ou somente juros. E numa época de altíssima inflação, quando deferida com somente juros, em 5 ou 6 meses, a empresa concordatária já estava com caixa suficiente para quitar, mas ela tinha 2 anos para fazer essa quitação. Então, os créditos, praticamente, que estavam somente com juros, eles, em pouco tempo, tornavam-se de pequena monta, né? Então, era uma situação, mas tudo dependia da sentença, da decisão judicial,
que deferiu a concordata. Então, a recuperação judicial aqui não se limita a uma classe de credores, abrangendo todas as classes de credores previstas no artigo 83, que eu mencionei há pouco, da Lei 11.101, exceto, vejam lá, os credores fiscais. Quer dizer, a parte tributária, não adianta o cidadão ilusoriamente achar que nos créditos tributários ele vai ter a aceitar o juízo integrantes, né, abrangido pela recuperação. Os créditos tributários continuam plenos e o que pode acontecer é de a empresa que está em recuperação, a recuperanda, poder se valer das oportunidades que o fisco concede de refis. Periodicamente, nós temos aí situações com alongamento do prazo de pagamento do passivo tributário, né? Com concessões, por exemplo, de isenção das multas, de diminuição do valor da correção, enfim, aquelas propostas, né, que ocorrem no sistema tributário de conceder algumas vantagens ao devedor tributário. Então, os créditos fiscais não entram como créditos que serão objeto da recuperação, assim como os chamados credores proprietários, que vai ter aí na frente a situação dos credores proprietários. Eu sou sócio de uma empresa, só para dar um exemplo, e essa empresa já com dificuldades tal, o seu local de instalação, né, o seu terreno, as edificações pertencem a um seu acionista. Então ele aluga esse local para a empresa e ele também está com aluguéis atrasados. A empresa não vem lhe pagando. Então, além dele não entrar, né, não entra como crédito abrangido, né, ele não pode retirar a recuperanda do local que ela vem ocupando. Ele não pode despejar, né? Assim poderia ser o exemplo de uma máquina, né? Uma máquina importante no processo que foi usada para uma modernização, ao invés da empresa ter comprado, o sócio comprou e locou para a empresa. Na hora que a empresa entra com a recuperação, a primeira vontade dele era ir lá retirar a máquina. Não, ele não pode, porque aquilo faz parte de um plano de recuperação e a empresa, se perder aquela máquina, ela perde a capacidade de geração de resultados para honrar com as propostas do plano de recuperação. Muito bem. Créditos trabalhistas, né? Ainda escutei essa semana, não tenho confirmação ainda, né, que existe, a partir de um certo momento na nossa legislação, a possibilidade, carece de confirmação, o que eu vou falar agora, né, de propor aos credores trabalhistas um deságio nos valores que tem a receber, né? Ora, mesmo que a lei possa permitir isso, eu acho que sacrificar o trabalhador é uma coisa que não deve nem ser pensada pelo dono do negócio, pela recuperanda. Porque, afinal de contas, se nós queremos preservar a empresa, a sua função social, a geração de emprego e a geração de resultados, nós temos que ter o trabalhador nos apoiando. Agora, se eu chego para o trabalhador e digo, olha, eu estou te devendo aí 20 mil para um trabalhador individualmente, 15 mil para outro, vamos, nos deem um desconto de 20%. Esse trabalhador, de cara, está insatisfeito. Ele, evidentemente, vai começar a não querer produzir da forma como produzia. Então, mesmo que a lei, eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando, mesmo que a lei agora permita que para a classe 1, que é a classe do trabalhador, seja possível, no plano, propor um deságio, eu diria,
que é um tiro no pé fazer isso. Créditos trabalhistas, referente a serviços prestados antes da distribuição do pedido, também se submetem à recuperação, uma vez que a obrigação já nasceu, inclusive indenizações por danos morais decorrentes da relação de trabalho. Quer dizer, ele entra na recuperação. Só que esses créditos têm um prazo curto para ser honrado. Mesmo créditos em execução com penhora já realizada se submetem ao processo da recuperação por serem existentes e não extintos. Um cidadão que já teve uma ação trabalhista julgada em seu favor, né, e que, de repente, a empresa, lá na data de pagar ao trabalhador, não compareceu na vara de trabalho para fazer o pagamento, pode ter ocorrido uma penhora de um bem, né, de uma conta bancária, de um saldo bancário, mas ainda assim esse crédito também entra na recuperação na classe 1. Já serviços posteriores ao ajuizamento da recuperação não estão abrangidos pelo processo e não sofrem seus efeitos. É a mesma coisa dos fornecedores. Tudo que aconteceu pós-pedido, né, também não entra como crédito da recuperação. Embora não haja vínculo empregatício na situação, os honorários advocatícios também possuem natureza alimentar, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. Então, os créditos dos advogados que assistem à empresa, eles vão entrar na classe 1, porque eles são de natureza alimentar. E eles também são incluídos no plano da recuperação. Em relação a honorários contratuais, sua fonte é o contrato de honorários e a referência é a data da assinatura. Se a assinatura ocorrer antes do pedido de recuperação judicial, o crédito se submeterá ao processo. Caso contrário, não serão abrangidos. Então vejam que a data base é a data do pedido. Tudo que for para trás em relação à natureza alimentar entra na recuperação. O que ocorrer depois não entra na recuperação. São exigíveis e se sujeitam à recuperação judicial os créditos referentes a multas e pensões alimentícias. Né? Muitas vezes, eu fiz um trabalho técnico numa empresa em Curitiba que tinha quase 4.000 empregados e todo mês, quando nós analisávamos a folha de pagamento, a quantidade de pensões alimentícias que eram retidas e pagas aos beneficiários das pensões era maior do que muitas empresas. A quantidade de pessoas nessa condição era muito grande. Então, se porventura ocorrer a recuperação, as pensões também vão entrar, né, na classe 1, né, como credores por pensão. São as pensões também decorrentes de atos ilícitos que podem também se enquadrar. Quando se trata de sociedades ou produtores rurais, pessoas físicas, né, só estarão abrangidos pela recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos que comprovem a regularidade fiscal desse agente. Né? Então, não tem coisas que foram adquiridas pela pessoa física ou sociedade de produtor, mas que se destinassem à produção. Não é o defensivo, não é o fertilizante, não é a semente, mas de repente é lá uma caminhonete para uso do dono da atividade rural. Né? Evidentemente que isso não contribui para a atividade a que se destina. Os créditos de natureza tributária não se submetem aos efeitos da recuperação, não havendo
nem suspensão das execuções fiscais em curso, Lei 11.101, artigo 6º, parágrafo 7º, item B, ressalvada a hipótese de parcelamento, transação fiscal, né? Mas, na realidade, tem que cumprir. A parte tributária não sofre os efeitos da recuperação judicial. A exclusão decorre do artigo 187 do Código Tributário Nacional, que lá no início, quando eu falei a legislação aplicável, eu não falei do CTN, né? Mas, evidentemente, o crédito fiscal não é sujeito a concurso de credores ou a recuperação judicial. Isso está claro no artigo 187. Créditos excluídos. Primeiro, eu devo dizer a todos aqui, né, que dentro do plano de recuperação tem o quadro geral de credores. O credor, o dono do negócio pode tentar incluir alguns tipos de crédito e certamente ocorrerão as impugnações, né? Há um prazo de 15 dias após o processamento da recuperação. Após o processamento, tem um prazo de 15 dias em que os credores vão concordar com os valores e com a classificação do crédito, ou impugnar os valores, porque pode ser que por problemas de natureza contábil, né, exista uma desinformação e que precisa da convalidação do verdadeiro valor, né? Então, pode o proponente da recuperação tentar incluir créditos que efetivamente a própria lei já prevê que não podem ser incluídos. Então, credores proprietários, que eu já fiz menção, credores proprietários com alienação fiduciária em garantia de uma máquina, de um imóvel, credores proprietários de um arrendamento mercantil, fez um leasing para colocar uma máquina dentro da empresa, né? E certamente tem que pagar por isso. Então, não entra na recuperação. Credores proprietários por contrato de compra e venda com reserva de domínio, né? Credores promitentes vendedores de imóveis, adiantamento de contrato de câmbio e créditos rurais com recursos controlados. Então, estes tipos de créditos não entram no pedido de recuperação. Por isso, quando eu disse há pouco, né, que nós temos que ter dois fluxos de caixa trabalhando, um para o operacional, para a continuidade da vida da empresa, né, que ela tem que cumprir rigorosamente, porque se ela não cumprir, é convolada em falência a empresa que estava em recuperação, né? E o outro fluxo de caixa é com a proposta apresentada no plano de recuperação. Eu vou falar daqui a pouco sobre a Assembleia Geral de Credores, né? De uma forma bem ampla, porque outros que me antecederam ou que virão após a minha apresentação devem falar sobre a Assembleia de Credores. E agora nós entramos no artigo 53 e 54 da Lei de Recuperação. O artigo 53, o parágrafo único do primeiro do artigo 53 diz: o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Então, eu disse há pouco que esse prazo é de 15 dias. O plano de recuperação, no artigo 54, não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação. Então, todos os créditos trabalhistas têm que ser honrados no primeiro ano. Vejam, quando participando de uma assembleia de credores, né, realizada no espaço destinado a julgamentos, na sala do júri,
no fórum aqui da comarca de Ponta Grossa, de uma recuperação de uma empresa que tinha duas sedes aqui no Paraná, uma em Ponta Grossa, outra em Maringá, né? Os sindicatos representaram os credores trabalhistas. Tinha mais de um sindicato, eles estavam lá para votar em nome dos credores trabalhistas, para que não tivesse que ficar naquela sala todos os credores individuais. Então, por procuração, eles foram representados pelo sindicato da categoria. Mas o prazo máximo para pagamento do crédito trabalhista em 1 ano. Agora, tem o parágrafo 1º prevê, né, que o coitado do trabalhador, ele não pode ficar esperando aí um tempo que pode ser alongado ou diminuído, dependendo de todas as contestações e impugnações que possam ocorrer, né? Ele tem o privilégio de que sejam pagos num prazo que não poderá ser superior a 30 dias, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da recuperação, para que ele não fique completamente sem recebimento. Então, a empresa, ao ajuizar um pedido de recuperação, ela tem que ter consciência que ela tem que ter caixa para honrar essa condição. Nos 3 meses anteriores, até o limite de 5 salários mínimos, tem que ser pago no prazo máximo de 30 dias após o pedido da recuperação. E o prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 anos, que é o caput, é o prazo de 1 ano, né? Ele poderá ser estendido até 2, se o plano de recuperação atender a requisitos cumulativamente, e isso foi incluído pela Lei 14.112. Para isso, para que possa prorrogar para 2 anos, o juízo vai exigir que sejam apresentadas garantias julgadas suficientes. Por exemplo, a empresa pode destinar um imóvel para garantir o credor trabalhista. Aprovação pelos credores titulares de crédito derivados da legislação ou decorrentes desse trabalho na forma do parágrafo 2º do artigo 45. E uma garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, o plano de recuperação dá uma certa, a lei dá uma certa proteção ao trabalhador, que é considerada a parte mais fraca no processo. Muito bem. Eu disse há pouco que a Assembleia Geral, né, ela se realiza ou não se realiza. Vamos imaginar. Houve o deferimento, né, no prazo de 60 dias do ajuizamento, do processamento e das impugnações, das contestações realizadas, e o juiz deferiu a recuperação judicial de determinada empresa. Aí corre um prazo de 6 meses para que a empresa apresente o plano de recuperação completo, né, com todas as condições que a própria lei fixa que deve conter esse plano, né, e pode se realizar, se em todo esse período não ocorrer impugnações, né, tudo está caminhando, pode até não se realizar a Assembleia de Credores. Pode não se realizar, mas se houver impugnações que realmente coloquem o plano em condição de uma votação, o juiz deferirá a realização da Assembleia Geral de Credores, né? Então, só para que eu tenha ideia, nessa Assembleia que participei no Fórum da Comarca, na sala do júri, nós tivemos que tomar o cuidado de, ao recepcionar os credores, de posicionar os credores por classe
para que na contagem das votações, elas ocorrem por classe, não é uma votação única. Então, tem votação para os credores da classe 1, que são os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Então, posicionamos todos os 3 ou 4 sindicatos numa seção, daí colocamos numa outra seção os titulares de crédito com garantia real, porque esses estão garantidos, inclusive eles não estão sujeitos à recuperação, mas eles comparecem também nessa Assembleia Geral, né? Eles podem ir lá para dizer: não concordo com nenhuma proposição de deságio para o nosso crédito, porque nós estamos com garantia real, né? E já cito uma outra situação da qual participei, né? Em relação a esse tipo de crédito com garantia real. Na outra posição, que aí vamos encontrar o maior número de credores, né? Os titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinado. O que é um credor quirografário? É aquele credor que vendeu para a empresa, mas não tem nenhuma garantia. Por isso ele é chamado de quirografário, né? Diferentemente da classe 2. E, por último, os titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Eu gostaria de citar que nesta Assembleia, normalmente, né, se abre espaço, primeiro, para que a empresa proponente, através de uma empresa que ela contratou para fazer seu plano, né? Nesta que eu participei aqui no Fórum da Comarca, a empresa contratada para fazer o plano de recuperação foi a Deloitte, né? Uma empresa internacional, né? E que fez o plano de recuperação. Então, os representantes da Deloitte, né, num telão, fizeram uma exposição geral de todas as condições para o pedido de recuperação, né, um panorama geral da atividade da empresa, né, e apresentou as propostas por classe, né? Então, pagamento dos titulares de créditos derivados da relação trabalhista para ser pago no primeiro ano, respeitando os 5 salários mínimos no prazo de 90 dias. Então, os sindicatos votaram favoravelmente ao plano, sem problema nenhum, né? Na classe 2, titulares de crédito Hungria Real, não houve concordância de ninguém em qualquer concessão, exatamente por ter a garantia e, num caso de uma outra recuperação, né, é, deferida a recuperação, entraram com pedidos ao juízo para recolhimento dos bens, busca e apreensão, né? E, com rapidez extrema, colocaram à venda aqueles bens, vendendo até por preço vil, né? Porque a empresa tinha pago mais de 50% antes do pedido daqueles bens. Então, pelo preço que venderam, quitou a dívida, né? Agora, nos créditos quirografários, né, quando se abre a palavra ao plenário, depois de feita a apresentação pela empresa que foi contratada como consultora para a elaboração do plano, nós temos a possibilidade, e isto aconteceu, de assistir pronunciamentos, inclusive agressivos, de parte dos credores, né? Como também assistimos nesta Assembleia duas situações muito interessantes. Uma era de um banco estrangeiro, era uma recuperação de um porte razoável, né? Que pediu a palavra e eles disseram que eles não aprovavam o plano na forma como foi proposto em relação ao seu crédito, porém, eles tinham uma proposta a apresentar naquele momento que, além de ajudar aos demais credores no plano, eles tinham uma proposta que ficaria totalmente fora do que foi a proposta apresentada pela consultora internacional. Só para dar uma ideia aos senhores, eles disseram o seguinte: nós temos, o banco era o Nordcap Bank dos Estados Unidos. Nós temos um crédito que
está bem próximo de 10 milhões de dólares na época. Um crédito. Nós fazemos a seguinte proposta ao administrador e aos demais credores. Né? E aos demais credores. Isso modifica o plano. Nós propomos que, se em 120 dias nos for pago o nosso crédito, nós damos um desconto de 85%. Isso é fato real que estou contando para os senhores. Né? Então, a dívida de 10 milhões cairia para 1,5 milhão de dólares. E como essa empresa era exportadora, né, submetido ao plenário da Assembleia Geral, foi aprovada, porque diminuía o passivo geral do plano para 1,5 milhão de dólares e não 10 milhões. Né? A empresa foi exportando, só para dar a continuidade, e no 120º dia eles tinham créditos de exportação suficientes para quitar aquele 1,5 milhão de dólares. Foi aceito e foi aprovado pela Assembleia de Credores. Quando chegou, deu a oportunidade para que outro credor se levantasse. Nós somos credores desta empresa por fornecimento de soja. E nós somos compradores dessa empresa de farelo de soja, da produção de ração. Nós também temos uma proposta diferente a apresentar. Era um credor quirografário. Nós continuaremos comprando o farelo de soja, 1, 2, 3, 4, 5 cargas por mês, somente que queremos ter uma retenção de 7% sobre o valor da nota para abater do nosso crédito. E isso também vai ajudar aos créditos dos demais credores, né? Porque nós estamos fazendo com que gere receita, né? Com garantia de venda de um dos produtos que essa empresa produz, submetida ao plenário, também foi aprovada. Né? E os credores de pequeno porte, muitos nem comparecem. Né? Então, no registro lá da presença, né, dos credores de pequeno porte, o número de presenças é muito pequeno. Submetido à aprovação dos demais credores quirografários, houve aprovação por mais de 50% dos credores, e aqueles que não aceitaram, né, tiveram que se submeter, porque houve aprovação. A votação é feita por valor de crédito, né, que dá um percentual, porque eu posso ter 5 credores, mas tem um que tem mais de 50%, vamos imaginar. Né? Então, e por cabeça, por número de votos. Né? De tal forma que, quando chega à mão do juiz a ata da sessão, né, a sessão é presidida pelo administrador judicial, Assembleia Geral, né, com um secretário, normalmente o credor com maior crédito. Então, ele é o secretário da sessão, selava uma ata. No final da sessão, normalmente o juiz da vara comparece, né, para falar sobre o que foi decidido, né, e dias depois há a definição do juízo, homologando e aprovando a recuperação, ou, de acordo com a votação, se ela for desfavorável, decretando a falência. Né? Porque essa Assembleia ela pode aprovar, como também pode sucumbir à empresa, né? Porque na votação dos créditos, né, não se alcançou nas classes a maioria necessária. Bom, de qualquer forma, a Assembleia também pode criar, né, uma vez aprovado o plano, o comitê de credores. Né? Então, um grupo, cada classe indica 2 representantes para compor o comitê de credores, que, assim como o administrador judicial tem a fiscalização, a cada período de 30, 60 dias, o comitê de credores se reúne para, com base nos relatórios do administrador, né, nos documentos contábeis, documentos financeiros
extratos bancários, comprovantes de regularidade, certidão negativa de débito a partir daquele momento, né? E também da situação anterior dos parcelamentos vem sendo cumprida rigorosamente, né? Então, o Comitê de Credores se reúne para um efetivo acompanhamento e fiscalização. Então, 4 classes de credores, que ficou muito claro, os créditos que são permitidos e os créditos que não são passíveis de inclusão na recuperação. Aqui eu tenho, né, a confirmação. Professor Godoy, só um momentinho, tem mais 15 minutos, só para Eu estou você. quase finalizando. Eu estou Então, tá quase bom, finalizando. obrigada. Tá, Tá bom, não vou gastar os 15, provavelmente. Vou gastar só mais um tá bom. dia. Só mais um dia. Então, Ok. a classe de credores, as 4 que eu enunciei, né? É, houve uma pequena alteração, né? Porque os créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, houve uma alteração no estatuto da micro e pequena empresa, né? E com isso foi adicionado, né, que a Lei Complementar número 147 deu a exata classificação aos credores de pequeno porte, né? Aquele fornecedor de farmácia, por exemplo, que vende para a empresa através dos seus funcionários e desconta na folha, mas ele cobra da empresa, né? Então ele é um credor que certamente a empresa pode até propor uma antecipação, porque são dívidas de pequeno porte. E é enquadrado, pelo menos numa assembleia que participei, credores de até 100 mil reais, né? Até 100 mil reais nessa empresa que tinha o crédito, né, do Nordcap Bank dos Estados Unidos. Muito bem. Eu disse que estava encerrando, porque essa parte final, né, eu não vou fazer a sua leitura e a sua apresentação. Eu só quero dizer que a Assembleia de Credores ela é composta, né, pelas 4 categorias e a partir do artigo 49, né, estão bem detalhados, isso eu chamo a atenção, que cada um dos senhores que me assistem poderão verificar, né? No artigo 49, parágrafo 1º, parágrafo 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e 7º, 8º, 9º, as as classes de credores e também os créditos permitidos. Como é uma matéria estritamente jurídica, eu recomendo que cada um dos senhores leia, né, que eu vou enviar esta apresentação para o Corecon, para que ele disponibilize aos senhores, né, e é jurídica, é matéria jurídica, então, que confirma aquilo que nós apresentamos nos itens anteriores. A recuperação judicial, né, é um remédio jurídico que pode ser utilizado pelas empresas, mas eu, como economista, se eu for chamado a aconselhar um empresário sobre se deve ou não fazer o pedido de recuperação, eu acredito que antes de ajuizar, ele deve procurar um contato, esse empresário, com os seus fornecedores, muitas vezes uma empresa centenária, entrar com um pedido de recuperação quando ele pode mostrar que ao longo dessa história que foi construída, eles sempre tiveram uma relação perfeita, né, de fidelidade, de pagamento, de honrar os compromissos. Tal será que se conversar com o seu credor, né, numa relação sólida, construída ao longo do tempo, não se consiga um alongamento de dívida, né? Talvez até uma redução, uma diminuição dos encargos de inadimplência, né? Com banco dificilmente se consegue. Com banco hoje só se consegue se a ação for ajuizada de execução, né? E temos casos constatados aí no judiciário com redução da dívida em até 80%, né? Mas também decorreu de uma negociação que não precisou
né? Um banco que tenha um crédito, mas que não tenha um aval, que não tenha uma garantia, isso pode acontecer. Só para finalizar, eu recebi um telefonema de um empresário essa semana que queria trocar uma ideia sobre uma dívida que ele tem, posso até dizer, né, com um banco de grande porte. Na recuperação judicial, mesmo aqueles credores que não concordaram com a proposta apresentada, mas que não tinham garantia real, né, eles se sujeitam a obedecer o que foi proposto e aprovado pela Assembleia de Credores. Houve aprovação de mais de 50% naquela classe, tem que se sujeitar. Esse cidadão me consultou o seguinte: o nosso plano previu o pagamento em 10 anos, em parcelas semestrais. Já estamos pagando a 8ª parcela, estamos no 4º ano da, da aprovação da nossa recuperação. Faltam mais 6 anos. O banco ajuizou uma ação contra os avalistas, cobrando a integralidade do valor. A integralidade do valor. E ele queria saber o que ele podia fazer. Eu digo, olha, isso não é matéria de economista, isso é matéria de advogado, é matéria jurídica. O seu advogado tem que descaracterizar a execução, né, feita nos avalistas, porque, afinal de contas, foi aprovado. Mas ele disse, tem uma súmula recente do STJ que permite a execução pelo total da dívida e não pela dívida reduzida em 50%, como foi aprovada no plano. Com isso, encerro a minha apresentação e me coloco agora à disposição de todos aqui para as perguntas que possam ser feitas e que espero possa responder. Obrigada, professor Godoy. Então, fiquem à disposição. Quem quiser fazer perguntas para o professor Godoy, fiquem à vontade. Enquanto isso, professor, aqui no chat teve uma pergunta que pergunta assim: pode citar um exemplo de crédito de garantia real? Um crédito de garantia Escutou, real. professor? Eu escutei. Vocês Isso, estão me escutando? Está me escutando? sim. Tá. Então, numa recuperação judicial que atuei como assistente técnico do administrador judicial, uma empresa fez aquisição de caminhões fora de estrada para trabalhar na transposição do São Francisco, né? Comprou lá um número X de caminhões fora de estrada, que são aqueles caminhões com pneus enormes, para trabalhar na. E a garantia real era o próprio bem, né? Financiou o bem e deixou o bem em garantia. O contrato de trabalho lá na região do São Francisco foi interrompido pelo governo. E a empresa estava no meio do pagamento dos seus compromissos de financiamento daqueles caminhões. Aqueles caminhões não se prestavam para gerar renda, a não ser naquela obra específica. Consequentemente, a empresa começou a atrasar as parcelas, né? Feita a recuperação judicial, simplesmente a empresa não quis nem saber. Mandou fazer busca e apreensão dos bens em garantia, porque eles não estão sujeitos à recuperação, né? Tem uma garantia real, que era o próprio caminhão, fora de estrada, e simplesmente recolheu a frota toda. Então, é um exemplo de garantia real. Ok, obrigada, professor. Mais alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário? Creio que hoje não há mais questionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Fiquem à vontade. Levanta a mão. Aqui, o Jorge Vequelin Exatamente. quer Ó, falar. o Jorge, O Darcy então, por Pessalti quer favor, falar, fica à o Jorge vontade. Vequelin.
Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Maria Gabriela aí, prazer em revê-la, viu? Fazia tempo que não É, víamos. exato. Não nos E víamos, é é verdade. verdade, é verdade. O Paulo, eu pergunto para você, primeiro, parabéns aí, viu? Porque eu tinha muitas dúvidas, agora tenho uma só. Então, é uma maravilha, né? Se a empresa tem algum número de limite de credores, então vamos dizer que uma empresa tenha só dois credores. Né? Você acha que isso dá recuperação judicial ou acho que não, né? É possível que É sim, possível. com grande possibilidade de rejeição. Porque, veja, vamos imaginar que esses dois credores estejam enquadrados na classe de credores quirografários, né? E que um tenha um crédito de 60% e outro de 40% no cômputo global, né? Se o de 60 concordar com a proposta do plano, quer dizer, um exemplo praticamente difícil de acontecer, né? Ele está aprovando em 60%, suplantou os 50%. O outro vai ter que se sujeitar. Você percebeu? Agora pode acontecer o contrário. O de 40%, né, aprova. O de 60% não aprova. Né? O que, que vai acontecer? Né? Aliás, quero até dizer mais uma informação para os senhores, todos que me assistiram. Eu citei o caso dessa reunião no Fórum da Comarca, na sala do júri, né? É, que ocorreu a Assembleia. A empresa que propôs, a Deloitte, ela fez um trabalho preparatório. Ela colocou a campo alguns de seus funcionários, né, para ir, antes da Assembleia, convencer o credor de que era importante ele estar presente na Assembleia e votar favorável. Quer dizer, um trabalho extra-juízo, funcionários da Deloitte foram até vários credores pedindo o comparecimento e a votação favorável. Nem sempre todos aprovaram, né? Mas o fato é que no final da Assembleia, né, com situações inclusive de críticas veementes de alguns credores que se sentiram muito prejudicados pelo pedido da recuperação, especialmente uma empresa de transporte, levantou o seu sócio e fez um discurso bastante agressivo. Enquanto nós trabalhamos durante os últimos anos transportando os produtos da empresa, agora nós assistimos um pedido de recuperação numa empresa que está situada numa sede suntuosa, que os seus diretores andam com carros importados, que a empresa tem no seu patrimônio apartamentos de grande valor na cidade de Curitiba, e agora nós somos aí surpreendidos com créditos que prejudicam a nossa. Quer dizer, coisas desse tipo podem ocorrer numa Assembleia. É direito do credor se manifestar, né? Mas o fato é que ele teve que se arcar a proposta porque na votação alcançou-se maioria quer dizer, maioria simples, né? Acima de 50% aprovando o plano. Ok? Grato aí, Posso, obrigado. posso atender o Darcy, por favor? Sim, Ligue o por favor, microfone só. seu Darcy. É, Professor Paulo pode Godoy, falar. boa noite. Boa noite. Inicialmente, meus parabéns aí pela palestra, meu fraternal abraço. Apenas eu gostaria de fazer uma complementação, não se trata de uma crítica, não, professor, apenas uma complementação em relação ao processo de apresentação das divergências e habilitações e as impugnações. A partir do momento em que é deferido o processo de recuperação judicial, é feito a publicação através de edital, ou seja, o Sim, primeiro edital. Nesse edital, aparece a relação de credores. certo. Aí,
abre-se prazo de 15 dias para divergências e habilitações. Certo. As impugnações, 15 dias. Aí o AJ terá 45 dias, mais, além dos 15 dias, mais 45 dias para apresentação da segunda lista, que também será publicada em edital. Perfeito, Aí, com as então, correções. abre-se prazo de 10 dias para a apresentação de impugnações. Tá? Apenas para manter assim, com um pouco mais de clareza essa questão. E uma outra coisa que me atrevo a comentar é em relação a esse exemplo final, né, de que se um único credor poderia gerar uma recuperação judicial. Pode sim, no caso de dois, que foi o que o professor Godoy nos fez o Já? exemplo, havendo a impugnação do processo ou a não aprovação do processo, poderá ser usado o recurso do Crandall, né? Ou seja, o Sim, abuso de voto, né? E, certo. nesse caso, o juiz poderá homologar o plano independente do resultado da votação na Assembleia. Mas isso tem que ser muito bem fundamentado e tudo mais. É. Seria apenas para Perfeito. uma Per- apresentação. Perfeito. Obrigado. Porque o juiz, perfeito, quero agradecer essa correção feita, porque realmente tudo é feito por edital, né? No primeiro momento, consta a relação dos créditos que a recuperanda, que a possível recuperanda está apresentando, né? E aí abre-se 15 dias para que as empresas não apresentem impugnação, mas correções de valores, né? E que o administrador judicial, se tudo for comprovado, apresenta a segunda lista e daí sim vai entrar o período de impugnação. Nesse caso que você comentou, Darcy, sobre o Crown é que o juiz leva em consideração a função social da empresa, a manutenção do emprego. Então, neste momento, mesmo que, né, não se trata de uma assembleia, mas de uma impugnação ao plano, não concordando, e se não for realizada a assembleia, o juiz pode levar em consideração a função social da empresa, a geração de produto, a geração de renda, a geração de tributos e, notadamente, empregos para aprovar o plano de recuperação. E tem muito sentido a correção que você faz. Muito Me obrigado, permite, Darcy. me permite só um complemento? Essa fase de 15 dias chama-se de fase administrativa, onde as Certo, reivindicações são feitas diretamente ao OJ, sem certo, interferência no processo. certo. Mais alguma pergunta? Creio que não, que acho que por hoje as perguntas terminam aqui. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Paulo Godoy pela excelente palestra que nos propiciou hoje. Além do que, aqui no chat tem muitos comentários agradecendo a palestra, parabenizando pela excelente apresentação, tá? Então, obrigada, professor, por essa bela palestra, que para mim, pelo menos, foi muito produtiva, tá? Então, veio trazer várias informações que eu efetivamente desconhecia. Muito obrigada. Agradeço também a todos os participantes e esperemos que amanhã continue para a quarta palestra, que será amanhã teremos a palestra sobre crimes contra credores e a conversão da recuperação judicial em falência. Será ministrada pelo professor Eurico amanhã, no mesmo horário. Então, muito obrigado a todos. Só lembrando que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada para todos os participantes. E só a título de informação, nós tivemos 59 participantes e vários estados tivemos do Tocantins, da Paraíba, de Santa Catarina e de Roraima. Tá? Então, eu estou muito feliz pelo alcance, tá, dessa semana
que nós estamos propiciando para todos os peritos e estudantes, tá? Então, uma boa noite a todos, muito obrigada e até amanhã.